Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal que está online, pessoal que está presencial também. Já passarei uns 3 minutinhos para mais, né? Só conectar. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estamos sim, tranquilo. Perfeito, obrigada. Tô ouvindo bem. Obrigada. É mais iniciativa da Semana da Saúde, tá? Vocês devem lembrar que em fevereiro a gente aplicou a pesquisa Perfil de Saúde para conhecer os hábitos de vida de cada um, né? E a partir desses resultados, a gente montou a semana. E o tema ansiedade foi um tema recorrente, né? Por isso a gente chamou a Rafaela para estar aqui com a gente hoje, para falar desse tema de saúde emocional. A Rafaela é psicóloga, consultora empresarial, perita judicial e mediadora de conflitos extrajudiciais. Ela seja bem-vinda, tá? Obrigada por ter aceito o convite. E a palavra está com você, tá bom? Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês através desse tema da saúde emocional, da saúde mental e dos transtornos mentais, tá? Eu vou começar aqui, como a Yasmin já me apresentou, né? Eu vou começar aqui, então, projetando a tela. E vocês fiquem à vontade para poder interromper, fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação, tá bom? Eu não vou conseguir ver vocês, eu estou no tablet, eu não vou conseguir ver vocês. Então, eu só peço para o host me sinalizar se tiver alguém querendo fazer algum tipo de pergunta ou colaboração, ok? E nada, eu podia verificar presencial no chat também. Vocês estão vendo, pessoal? Sim, sim. Sim. Então, gente, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as dimensões da saúde mental e os transtornos mentais, né? E como a gente pode promover e prevenir essas questões dentro do ambiente de trabalho. A saúde mental, ela vem tomando uma proporção muito grande no ambiente empresarial e ela está sendo pauta também porque ela acaba sendo um dos motivos pelos vários afastamentos dos profissionais do ambiente laboral. Tá? Então, eu trouxe aqui para a gente iniciar. A gente está nessa campanha do Abril Verde, né, para conscientizar sobre a importância, a saúde e segurança no trabalho e a prevenção de acidentes e doenças. Mas quando a gente fala em acidentes de trabalho, quando a gente fala em saúde do trabalho, o que vem à mente de vocês? Porque é muito comum a gente se prender à questão da saúde física, mas a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física. E esse tema é super relevante para trazer para dentro das empresas, até para que a gente possa pensar o que a gente pode fazer para promover mais saúde mental, mais qualidade de vida para os colaboradores. Então, quando a gente pensa em segurança do trabalho e quando a gente pensa também em saúde, é importante a gente estar ali embutida a saúde mental, né? Porque ela também causa os afastamentos, ela causa a falta de produtividade e compromete a vida laboral daquele colaborador. Então, para começar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a saúde emocional e sobre a saúde mental. Né? A saúde emocional, ela envolve o gerenciamento dos nossos sentimentos, comportamentos e das nossas emoções. E como que acontece esse gerenciamento? Quando a gente começa a compreender quais emoções nós estamos sentindo. Né? As emoções, elas são legítimas, e quando eu digo gerenciamento, não quer dizer que quando a gente tem uma emoção como raiva, como tristeza ou como medo, que a gente tem que tentar suprimir essas emoções. Não, muito pelo contrário. Através do conhecimento do nosso funcionamento emocional que a gente vai entender como a gente funciona mediante as situações
que nós somos colocados no dia a dia, principalmente no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho costuma ser, muitas das vezes, um ambiente estressante, né? Nós temos várias pessoas com vários tipos de pensamentos, de posturas, de comportamentos, e a gente tem que lidar com essa variedade, com essa diversidade, e às vezes isso acaba não sendo tão positivo para a gente. Então, assim, as emoções, elas são legítimas: o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, a felicidade. E para que a gente tenha um cérebro saudável, para que a gente possa alcançar, né, essa saúde, o equilíbrio dessa saúde emocional, é importante que a gente entenda essas emoções. Eu trouxe aqui um exemplo, para quem tem criança, acho que conhece mais, do filme Divertidamente. Né? Uma adolescente, ela passa ali pelas ilhas das emoções e ela não sabia como administrar essas emoções. Assim como o desenho traz essa animação, na vida real, às vezes, a gente também não sabe administrar as emoções. Né? Então, para que a gente alcance uma saúde mental, é importante que a gente se conheça e conheça os nossos limites, né? As nossas reações mediante as situações adversas. E quando a gente fala de saúde mental, a gente já está falando do processo químico com o nosso cérebro, né? Das questões realmente psicológicas, neurológicas, e daí a gente vem e também a gente coloca nessa questão os transtornos mentais, né? A nossa saúde mental, ela tem a ver com a nossa qualidade de vida e com os ambientes que a gente também se relaciona e os ambientes que a gente se expõe. Só que para a gente ter saúde mental, que fique claro isso aqui, então quer dizer que a gente não tem que não ter nenhum transtorno mental. Uma pessoa pode ter saúde mental e ter um transtorno mental e estar fazendo um tratamento adequado para aquele transtorno. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês com essa tela aqui é que muitas das vezes, o que acontece? A saúde mental, ela fica como um plano de fundo. Por quê? Porque é comum que a gente se compadeça com uma pessoa que ela quebrou o pé, ela está machucada, ela está com problema cardíaco, ela está com problema visível. A saúde mental, ela tem uma característica de ser invisível, né? Eu coloco isso aqui entre aspas, de ser invisível, porque nem sempre a gente vai conseguir identificar que aquela pessoa ali está com um problema de saúde mental. Mas quando uma pessoa está machucada fisicamente, a gente consegue ter mais empatia com aquela pessoa do que quando a pessoa está sofrendo de saúde mental. E às vezes, gente, estou falando muito rápido? Não, tá bom. Não? Então tá bom. E às vezes, o que acontece? A própria pessoa que está passando por um comprometimento mental, ela tenta deslegitimar isso. Ela começa a pensar se ela realmente está passando por um problema de saúde mental, se ela não está tendo uma reação muito exacerbada, né? Porque ela ouve isso. Né? Hoje a gente está mudando esse cenário e a saúde mental, ela tem ocupado um espaço muito importante no ambiente laboral. E eu acho que depois da pandemia, então, a gente teve assim uma explosão de transtornos mentais dentro do ambiente profissional, porque a gente teve a questão do home office. Quem pôde fazer home office fez o home office, e no home office o que a gente pensava? Que ótimo, não vou ter que sair de casa, não vou ter que enfrentar trânsito, não vou ter que estar na empresa, mas ao mesmo tempo, o home office ele trouxe uma questão de administrar dentro da sua casa a questão profissional, a vida familiar, a escola, né, que a escola também parou, a questão escolar dos filhos, e administrar essas dimensões não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, se torna estressante, porque você tem pouco tempo para dar conta tinha pouco tempo para dar conta de vários afazeres, de várias questões. Então, assim, a saúde mental, ela é muito importante para mostrar para a gente como é que a gente vai ter a nossa qualidade de vida. E cuidar da saúde mental também é cuidar da saúde física, porque a saúde mental está intimamente ligada à saúde física. Se a gente começa a se sentir mal mentalmente, é muito comum que o nosso corpo reaja, né? Ele reaja com alguns sintomas, né? Sejam sintomas de falta de atenção, de memória, insônia, e até mesmo sintomas físicos, como uma gastrite, e por aí vai. Então,
Cuidar da saúde mental também é cuidar da saúde física. Nessa próxima tela aqui, gente, eu trago para vocês a importância do trabalho na nossa vida, né? O que o trabalho traz para a gente? Traz para a gente o sustento, que é muito importante, a gente precisa trabalhar porque a gente precisa se manter. A questão do crescimento, a gente espera que quando a gente entra numa empresa, que a gente tenha a possibilidade de crescer dentro daquela empresa, e também a realização, né? Se sentir realizado com aquilo que você faz, com aquilo que você buscou ser. Só que, na verdade, às vezes isso não acontece. E o que acontece é o adoecimento mental, né? E esse adoecimento mental, ele vem de uma sobrecarga, né? Ele vem de uma sobrecarga de trabalho, ele vem de uma sobrecarga de afazeres, ele vem de uma sobrecarga de responsabilidades, de cobrança, de competitividade, de estabelecimento de metas. E aqui eu falei um pouco da pandemia antes, eu trouxe essa tela porque eu achei importante, principalmente para as mulheres, né, que geralmente tem essa questão da maternidade e tudo mais. Aí nessa tela a gente tem uma mulher que está participando de uma entrevista. Se a gente conseguir analisar a cena, ela está participando de uma reunião, na verdade, com os colegas de trabalho, fazendo as anotações. Ao mesmo tempo, ela está cuidando da criança e do lado aqui tem o celular, o café da manhã que ela ainda nem conseguiu tomar. Então, se a gente parar para pensar, a gente acaba abdicando de cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, e a gente vive, às vezes, muito voltado para o trabalho. Não que a gente não tenha que viver voltado para o trabalho, mas se a gente não conseguir alcançar um equilíbrio da importância que o trabalho tem na nossa vida, a gente acaba nos negligenciando. A gente negligencia a família, a gente negligencia as nossas próprias questões e necessidades pessoais, e a gente negligencia o que a gente deve ter para poder ter prazer, né? Os momentos de lazer. Então, se a gente segue colocando o trabalho como uma fonte de importância, primeiro plano, e a gente não consegue conciliar isso com a nossa vida pessoal, a gente está muito fadado a poder passar pelo adoecimento mental. Hoje a gente vê muitos profissionais sendo afastados por conta do adoecimento mental, mas a gente também vê aquela questão como eu falei na tela anterior, da deslegitimação da saúde mental e da saúde emocional. Como não é algo palpável, às vezes não é algo que a gente possa ter uma visão, né? A gente não consegue ver igual uma pessoa que está com um problema físico, a gente acaba deixando isso de lado. E eu gosto de falar que nós somos como um recipiente, né? Nós somos como um recipiente. Como recipiente, nós temos limites, né? Então, assim, de gotinha em gotinha, se a gente não for fazendo aquele desabafo, colocando para fora, fazendo na psicologia a gente chama de catarse, né? Que é colocar para fora aquilo que está incomodando, a gente tende a transbordar. E quando a gente transborda de uma forma que não muitas das vezes não é sociável. Então, negar que você esteja passando por um adoecimento mental é se comprometer como um todo. É se comprometer fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Isso vai atrapalhar a sua vida pessoal, as relações profissionais, porque quem está adoecido mentalmente não consegue lidar nem consigo e também não vai conseguir lidar direto com os outros, né? E no ambiente, e trazendo isso para o ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho é um local onde a gente se comprometeu, né, a oferecer nossa mão de obra e contribuir com a empresa. E para isso a gente tem as cobranças e as exigências. E quando a gente tem essa exigência, né, a gente precisa cumprir com aquilo que a gente prometeu. Mas se você está comprometido mentalmente, às vezes tem vergonha de falar ou de procurar ajuda ou de entender o que está acontecendo com você, isso se torna um complicador mais para frente. Eu vou voltar uma tela que eu lembrei de falar aqui para vocês, eu não falei aqui, sobre como que a gente faz para manter tanto a saúde emocional
quanto a saúde mental em equilíbrio. Né? 3 pontos são muito importantes para que a gente tenha a nossa saúde mental. O primeiro ponto é o autoconhecimento. Quando a gente tem um autoconhecimento, a gente entende os nossos limites, a gente entende os gatilhos que fazem com que a gente possa ter uma variação de humor, né? Uma variação de humor ou um comportamento exacerbado. Então, o autoconhecimento é o primeiro ponto. E como que a gente faz para ter autoconhecimento? Eu sempre sugiro que tenha o envolvimento de um profissional da área, que procure um profissional, um psicólogo, no caso, para poder se entender. Quando a gente tem um autoconhecimento, a gente consegue entender e evitar determinadas situações. E isso a terapia faz muito bem e ajuda e traz estratégias para a sua vida pessoal, profissional, para a sua vida como um todo. O segundo ponto é o equilíbrio. E como que a gente faz para ter esse equilíbrio? Trazendo para a nossa vida questões positivas. Quais são essas questões positivas? A prática de um esporte, uma alimentação saudável, né? Uma qualidade maior de sono, a prática de um hobby, a leitura. E isso acaba sendo negligenciado no dia a dia. O terceiro ponto, que é um ponto que eu considero muito importante também, são as relações interpessoais. Você se manter conectado com as pessoas que você ama te traz uma sensação de pertencimento. E essa sensação de pertencimento, de se sentir amado, isso influencia diretamente na nossa felicidade. Automaticamente influencia na forma como a gente vai agir no nosso dia a dia, seja ele profissional, seja ele pessoal. Então, o autoconhecimento, o equilíbrio e a manter as relações interpessoais com as pessoas que a gente ama, esses são 3 pontos que a ciência traz, não são os únicos, tá, gente? Mas são 3 pontos que a ciência traz que são capazes de melhorar tanto a saúde emocional quanto a saúde mental. Aqui eu trago uns dados para vocês. A B2P é uma consultoria que, em 2021, ela fez uma entrevista com 364 mil funcionários de 15 empresas brasileiras, dos mais diversos ramos, e ela elencou as 10 principais causas de afastamento. E o que eu queria destacar aqui para vocês é que os transtornos mentais e os transtornos comportamentais, eles atingiram o 3º lugar nesse ranking. E o que isso diz para a gente? Como vem crescendo o nível de pessoas que estão comprometidas mentalmente. E esse comprometimento mental, existem estudos que dizem que interferem não só na qualidade de vida, mas também na longevidade, né? Até que idade a gente vai viver, porque assim, se a gente não cuida do que nos causa estresse e o que compromete não só o nosso mental e emocional, mas compromete também o nosso físico, a tendência é a gente ficar cada vez mais adoecido e uma coisa puxa a outra. A gente adoece mentalmente, adoece fisicamente, e enquanto a gente não cuida do que está causando, porque às vezes você está com uma dor de estômago, um exemplo aqui, tá? Às vezes você está com dor de estômago, você já foi no médico, já procurou e o médico não acha nenhuma causa aparente do porquê que você está sentindo aquela dor de estômago. Mas pode ser uma questão psicossomática, pode ter um fundo emocional, pode ter um fundo mental, né? Então, entender que os transtornos mentais estão fazendo parte cada vez mais da vida laboral do profissional é um ponto muito importante para as empresas e para os próprios colaboradores também. Um outro dado que eu trouxe aqui para vocês foi um estudo divulgado pelo INSS, e isso foi em 2020. Né? Eles elencaram 20 doenças que mais afastam, né? Que mais pedem a requisição de auxílio-doença. Foram 91 mil concessões dentro das questões dos transtornos mentais. E isso é muita coisa, gente. É muita coisa. Entender esse adoecimento. Existem estudos agora recentes que estão procurando entender o porquê que os transtornos mentais têm aumentado consideravelmente dentro dos ambientes laborais. Né? E a OMS também traz uma informação que a depressão ela é a segunda principal causa de afastamento.
né? E eles acreditam que esse ano a depressão vai passar a ser a primeira causa de afastamento dos profissionais do ambiente de trabalho. E isso pode levar a um prejuízo de US$ 1 trilhão. Então, quando a gente fala de saúde mental, de transtorno mental, a gente está falando de dificuldade de performar, né? De dificuldade de entrega, de cumprir metas, de se sentir motivado e de cumprir com o que a empresa espera do colaborador. Então, o transtorno mental, ele tem uma importância fundamental. E além de ter essa importância fundamental, é preciso que a empresa tenha também um RH humanizado para essas questões, né? Eu vejo, assim, em algumas empresas que eu fui palestrar, eu vi que só na matriz que tinham profissionais da área de saúde mental, quando eu digo isso, os psicólogos. E o psicólogo, uma das ferramentas que o psicólogo utiliza para poder fazer uma avaliação, um encaminhamento, é a observação sistemática. Se você precisa de um suporte do psicólogo do trabalho, psicólogo organizacional, e ele só está na matriz, você não trabalha lá, você vai falar com ele através de uma tela, igual eu estou falando aqui com vocês. Mas através dessa tela, a gente está perdendo muito do comportamento. Daí vocês não conseguem ver se eu estou aqui nervosa, se eu estou suando, se eu estou balançando a perna. Esses são sinais que a gente precisa estar atento quando a gente está fazendo uma avaliação também dentro do ambiente de trabalho. Então, investir na contratação desses profissionais, para que esses profissionais possam vir a dar o suporte, né, do acompanhamento, o acompanhamento da entrada do profissional, do desenvolvimento do profissional, né, dos feedbacks, né, das avaliações mensais, trimestrais, que sejam. Se a gente não investe nesse tipo de profissional, às vezes a gente perde a oportunidade de observar que um profissional que é um profissional exemplar e ele passou a não performar e talvez ele esteja sofrendo com algum tipo de transtorno mental, a gente acaba perdendo um profissional por conta de uma não observação daquela questão mental e da saúde emocional. Aí a gente entra nas causas do trabalho que podem contribuir para o adoecimento mental, tá, gente? Então, assim, metas muito exigentes, falta de tempo para a família, falta de descanso, um sono que não é de qualidade, uma carga horária muito elevada, né? O excesso de autocobrança, porque a gente tem essa questão também, os profissionais que se cobram demais, né? Se cobram demais e não tem um limite. Então, isso acaba comprometendo também a negligência, o relacionamento interpessoal nocivo. Às vezes você trabalha numa equipe que o relacionamento interpessoal já não está muito legal. Se não houver uma intervenção para poder ter uma resolução desse conflito dentro da empresa, a tendência é esse conflito piorar. E esse conflito vai interferir o quê? No seu desempenho, na sua vontade de estar no trabalho, na sua motivação, né? Então, é muito importante que a gente esteja atento a todas essas causas. Uma coisa também que compromete a nossa saúde mental dentro do ambiente de trabalho é a nossa autoestima. E a nossa autoestima está intimamente ligada aos ambientes que a gente frequenta, as pessoas que a gente convive. Ela é construída desde a nossa infância, né, pelas crenças fundamentais, por pessoas importantes que passam na nossa vida. E a nossa autoestima ela vai influenciar na nossa autoimagem, a forma que a gente se vê, né, no nosso autoconhecimento, na nossa autoeficácia, que é a capacidade da gente poder cumprir com as metas e aquilo que a gente se propõe. Quando a nossa autoestima está baixa, a gente não consegue cumprir a gente não consegue se ver de uma forma positiva, a gente não consegue entregar aquilo que a gente tem capacidade de entregar, e a tendência é que a gente faça com que os nossos objetivos profissionais, ou objetivos pessoais que sejam empobrecidos. Por quê? Por medo de não conseguir alcançar as próprias metas, você acaba colocando limites muito baixos para você. Então, isso é uma indicação de autoestima baixa que também compromete e causa
causa um adoecimento no trabalho, né? Aqui eu queria destacar muito essa questão da falta de tempo com a família e da negligência com a vida social e de lazer. Quando eu costumo fazer recrutamento e seleção, uma das perguntas que eu não deixo faltar é sobre o que você faz na sua hora de lazer. E quando vou fazer a avaliação mensal, eu pergunto novamente, como é que está aquela atividade que você falou que fazia lá no início? Porque a tendência é a gente ficar tão comprometido profissionalmente, cansado profissionalmente, que muitas das vezes a gente vai deixando aquilo que traz um lazer para a nossa vida, aquela vida social, de lado. De lado. E isso compromete muito o seu desempenho. Isso compromete muito na sua saúde emocional. Porque quando você deixa de trazer uma questão de lazer, uma questão de prazer para a sua vida, você está comprometendo o seu cérebro, as suas emoções, né? Porque se você não está fazendo uma coisa que te traz também felicidade, tem que haver uma compensação, certo? E a falta de tempo com a família. Quando eu digo isso, eu falo do tempo de qualidade. Quando você está com a sua família, né? E quando você está mesmo. Por quê? Porque hoje as redes sociais, né? Os aplicativos fazem a gente estar conectado o tempo todo. Então, às vezes você tem o tempo de descanso para estar com a família, mas você não está ali com a família. E você está perdendo um tempo de qualidade que você poderia ter com filho, com esposa, com esposo, com a mãe, que seja, né? A gente tem as mais variadas composições de família. Então, são dois pontos que eu destaco bastante, porque a gente acaba deixando isso passar de uma forma despercebida. E quando você percebe, você passou conectado o tempo todo, às vezes tanto no trabalho quanto em casa. E aí entra aquela questão também do trabalho, de você estar conectado o tempo todo, de você receber uma mensagem na sua hora de lazer, do trabalho, e aí você já se desconecta ali do momento que era para você estar curtindo, que era para você estar se cuidando, para poder estar conectado com o trabalho também. Então, isso tem a ver com excesso de trabalho e com a carga horária elevada. Quando eu falo da carga horária elevada, é da carga horária para além da carga horária que você trabalha. E aqui nós temos os transtornos mentais mais comuns de acontecer no trabalho. E esses transtornos mentais, ali no primeiro ranking, tá a síndrome de burnout. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas também é conhecida como síndrome do esgotamento mental, o transtorno de ansiedade e o transtorno depressivo. A gente vê ali, tem uma chargezinha ali, você está se sentindo bem, né? Às vezes o colega de trabalho está observando que o profissional ele não tá bem, né? E é preciso ter uma sinalização. Só que para ver essa sinalização desse profissional, às vezes até para o superior, é importante que esse profissional tenha confiança na empresa de que a empresa tem um RH humanizado, de que a empresa pensa naquele profissional enquanto um colaborador, enquanto uma pessoa que também tem as suas falhas e que também tem as suas fragilidades. Então, esses são os três transtornos mentais, os dois transtornos mentais e a síndrome que mais afastam as pessoas ultimamente do ambiente de trabalho. Vou falar um pouquinho para vocês de cada um deles, né? A síndrome de burnout, né, que é um distúrbio emocional. A principal causa dessa síndrome é o excesso de trabalho, né? O trabalho que é desgastante, a competitividade que é muito alta. Essa é a principal característica desse distúrbio. E aqui eu coloquei para vocês alguns dos sintomas que acometem o profissional quando ele tem a síndrome de burnout, né? A cefaleia, que é aquela dor de cabeça, as dores musculares, agressividade, lapsos de memória, irritabilidade, ansiedade, a falta de concentração e atenção, distúrbio alimentar, né, angústia. Então, se a gente parar para pensar,
a saúde mental ali, como eu falei lá atrás, ela está intimamente relacionada com os sintomas físicos. E se a gente tem um profissional que está agressivo, angustiado, irritadiço, está demonstrando ansiedade, está tendo perda de memória, né? Então, o que a gente pode fazer, o que a empresa, né, pode fazer para estar proporcionando para esse profissional? Principalmente, a primeira coisa é identificar que aquele profissional ele está diferente por alguma questão, convidar esse profissional para poder conversar, se tiver o psicólogo na empresa, principalmente trazer esse suporte. Esse suporte é importante quando a pessoa está passando por um problema emocional, porque, como eu disse lá atrás, as pessoas às vezes têm vergonha de passar pelas questões mentais, pelas questões emocionais, e acabam achando que não precisam de ajuda, não precisam de intervenção, mas se a gente tem um olhar atento, a gente consegue ver. E qual o tratamento para esse tipo de síndrome? Geralmente, né, é a psicoterapia. Alguns casos mais agudos, é necessária a utilização de antidepressivos e ansiolíticos. A prevenção, né, a prevenção que a gente precisa ter é diminuir o estresse e a pressão. Trazer as condutas saudáveis que evitam que a doença ocorra. Então, se a gente parar e pensar, é aquela questão que a gente falou lá atrás: o autoconhecimento, o equilíbrio e as relações interpessoais. Isso vai perpassar por todos os transtornos. Tá? Vocês vão ver aqui que essa questão vai perpassar por todos os transtornos. Então, para buscar um tratamento, a pessoa precisa entender que ela não está bem. Precisa reconhecer que ela não está bem e não lutar quanto aquilo. O próximo transtorno é o transtorno de ansiedade, né? Que aí ele já é um distúrbio mental e ele se caracteriza pelas reações exacerbadas que a gente tem mediante as situações que a gente passa, né? É uma preocupação constante, é uma ansiedade muito grande, é um medo muito grande, e em situações que normalmente você não apresentava um medo, uma ansiedade, sabe, uma preocupação muito grande. E dentro desse transtorno de ansiedade, tem outros transtornos inclusos. Os ataques de pânico são muito comuns, né? O transtorno obsessivo compulsivo, TOC, e o transtorno de estresse pós-traumático. É importante a gente destacar aqui nessa questão da ansiedade que a gente pode ter, é legítimo a gente ter uma ansiedade, tá? Uma ansiedade é normal, né? Quando a gente vai passar por uma entrevista de emprego, vai conhecer uma pessoa nova, em situações em que são comuns a ansiedade. Mas para algumas pessoas, a ansiedade, ela se torna tão incômoda que a pessoa não consegue mais sair na rua, frequentar espaços que ela frequentava. Esses são sinais de alerta. Então, se a gente está passando por uma situação nesse sentido, é interessante que a gente esteja atento para procurar ajuda, tá? Eu trouxe aqui alguns sintomas psicológicos e sintomas físicos, né? Os sintomas psicológicos, o medo, ele passa a ser muito grande, ele passa a ser excessivo. O distúrbio alimentar, ele se traduz em quê? Na compulsão alimentar. A pessoa às vezes não sabe nem o que ela está comendo, ela quer comer. Ela não está com fome, mas ela só quer comer. A insônia, o sono, ele passa a não ter uma qualidade boa. Automaticamente, isso implica na vida da pessoa durante o dia, né? Ela não teve uma boa noite de sono, durante o dia ela não vai estar recuperada para poder estar realizando as atividades dela, vai estar comprometida no seu desempenho, comprometida no seu raciocínio, comprometida na sua memória, né? O sono, ele é fundamental. E a dificuldade de concentração e a fadiga que por conta de todos esses sintomas também. E a ansiedade, ela traz consigo também, principalmente quando as pessoas estão experienciando uma crise de ansiedade, os tremores, o cansaço, a sudorese, que é aquele suor excessivo, né? Tonturas, náuseas, uma tensão muscular, ondas de frio, calor,
e o batimento cardíaco é um dos principais sintomas de um batimento cardíaco muito acelerado. Então, quando a pessoa está experienciando uma crise de ansiedade, para ela é aquele momento ali de 1, 2, 3 minutos que parece que o mundo vai acabar, sabe? Então, esse transtorno, ele acaba sendo um pouco mais visível para as pessoas que apresentam as crises de ansiedade. Às vezes, a gente não sabe identificar, mas é a ansiedade que está batendo ali naquele momento. E como é que a gente faz o tratamento desse tipo de transtorno? A psicoterapia, nos casos leves, a psicoterapia. Nos casos mais graves, é necessária a intervenção com medicamento. E separando aqui, a psicoterapia é feita pelo psicólogo e a introdução do medicamento é feita pelo psiquiatra. Essas terapias juntas, elas acabam sendo muito potentes no tratamento dos transtornos. Como é que a gente previne? Vocês vão ver que isso vai passar por todos os transtornos, né? A prática de uma atividade física, que a gente sabe que a atividade física, ela melhora a nossa questão química mesmo, né? Então, a prática de educação física é um dos primeiros, passos para uma prevenção. A alimentação saudável, alguns alimentos são indicados para estimular a felicidade também. Dormir bem, o sono, como eu disse, o sono ele é fundamental, né? Ele é fundamental e interfere em várias áreas da nossa vida durante o dia, se a gente não tem uma qualidade de sono, uma boa qualidade de sono. E a percepção se as preocupações que a gente tem são realmente necessárias. E o que eu quero dizer com isso? Se as preocupações são necessárias, porque às vezes você está se preocupando demais por questões que nem são questões realmente visíveis e realmente existentes. Então, olhar para ver se essa ansiedade ela não está vindo de uma forma muito acelerada, ela está ultrapassando a ansiedade normal que a gente tem na nossa vida. A ansiedade ela é legítima, a gente vai sentir ela em várias situações, mas quando ela começa a comprometer a nossa vida no dia a dia, isso aí implica em saúde mental, isso aí implica em adoecimento mental. E quando a gente está adoecido mentalmente, a gente não consegue lidar, o que eu falei lá atrás, com a gente mesmo. Consequentemente, a gente não vai conseguir lidar com o outro. Isso vai comprometer você no ambiente de trabalho? Com certeza, com certeza. E o próximo transtorno mental é o transtorno depressivo, né? Esse transtorno fica muito evidente a perda de interesse por tudo, né? No transtorno depressivo você fica com uma desmotivação de viver. Isso é visto de forma significativa no dia a dia. Ao contrário dos outros sintomas, dos outros transtornos, ele tem uma mudança brusca. A pessoa que está passando por um transtorno depressivo, ela tem uma mudança brusca de comportamento. Então, fica muito mais visível para as pessoas do entorno do que aquela pessoa está passando por uma situação em que ela precisa de ajuda, né? Existe uma combinação biopsicossocial, sabe, de angústia dentro desse transtorno. Os sintomas que são apresentados dentro desse transtorno é a tristeza profunda. Essa tristeza profunda não é uma tristeza porque aconteceu algo. Não, é uma tristeza que ela vem e ela fica, né? Ela vem, ela fica, às vezes, sem nenhum motivo aparente. Os distúrbios do sono, insônia ou o excesso de sono também. Pensamentos negativos são muito constantes, então aquela sensação de que vai acontecer algo de ruim, ela vem com muita força e acomete o pensamento dessas pessoas. Desinteresse e apatia, né? A baixa autoestima, a autoestima, como é dito, ela interfere em várias áreas da nossa vida. Então, se você está com baixa autoestima, precisa procurar tratamento. E aqui a baixa autoestima está atrelada a outros sintomas ainda complicados para a pessoa poder lidar no dia a dia. O desleixo com a aparência, né? A pessoa passa a não ter interesse em nada, nem em se arrumar, nem em ver outras pessoas, nem em frequentar espaços que ela frequentava antes. Ela passa a não ter vontade de viver, né? As dores físicas, o isolamento, ele é comum nesse transtorno,
tá? O isolamento é um dos pontos, assim, que mostram pra gente que tem alguma coisa errada. A pessoa realmente, ela passa a se isolar, tanto no profissional, quanto no pessoal, quanto dentro da família, passa a se isolar de tudo, de todos, e viver, assim, no mundinho dela ali, sabe? Um sentimento de rejeição, né? Ela não tem aquele sentimento de pertencimento, então ela se sente rejeitada a todo momento. A irritabilidade é uma coisa que eu gosto de destacar nesse transtorno, porque geralmente a pessoa pensa que a pessoa que está passando pela depressão, ela fica somente mais introspectiva, mas não. A irritabilidade e a agressividade fazem parte desse transtorno também. Então, é muito comum pessoas depressivas apresentarem comportamentos irritadiços, agressivos, dentro do ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho também. Eu estou trazendo dentro do ambiente de trabalho porque a gente está falando dentro de uma questão laboral mesmo. O choro frequente, e esse choro ele vem do nada, né? A pessoa está sempre chorando, está sempre muito triste, qualquer situação serve para poder desequilibrar ela na questão da irritabilidade, vem o choro, tá? A falta de vontade de fazer atividades simples, acordar, levantar, escovar os dentes, se arrumar, tomar banho, tá? Então, como eu disse, as mudanças do comportamento, elas são bruscas. Então, a gente consegue observar com mais clareza esse transtorno dentro do ambiente de trabalho. E quando eu digo a gente consegue, eu digo também de ter um profissional com um olhar voltado, né, para esse tipo de questão. E esse profissional, com certeza, os psicólogos dentro das organizações, eles vão ter um olhar de águia para esses tipos de situações, tá bom? A base do tratamento aqui tá, né, que geralmente inclui medicamentos. Em praticamente todos os casos, às vezes é necessário a inserção de medicamento. E a psicoterapia combinada é aquilo que eu falei, é um tratamento potente, né? Por quê? Porque o medicamento ele vai agir no sintoma, né? Ele vai agir na tristeza, no desinteresse, na baixa estima e tudo mais, mas a psicoterapia, ela trabalha a causa, né? Ela vai na causa daquilo. Então, é muito comum a gente ver crianças que passaram por situações, adultos, né, na verdade, que quando crianças passaram por situações traumáticas, apresentarem um transtorno depressivo. Adultos que são mais introspectivos, tímidos e que têm mais dificuldade de se colocar, né, de se colocar e de ir para o embate do dia a dia, apresentarem um transtorno depressivo, porque eles ali estão o quê? Estão se anulando. Estão se anulando em função do outro, não conseguem se colocar, então eles passam por um sofrimento. E aí, a gente vem para cá, né, gente? Como saber se precisa procurar ajuda? Aí é ficar atento aos sinais, os sinais físicos, os sinais mentais, os sinais comportamentais e os sinais intelectuais. A gente trouxe lá atrás esses sintomas e eles vão se repetir aqui, né? Que são as dores, a fadiga, a insônia, né? A alteração nos hábitos alimentares, a compulsão, né? A compulsão alimentar e muitas das vezes a falta de se alimentar também. A tristeza, aquela tristeza profunda que ela vem e ela permanece, né? A irritabilidade, a própria ansiedade, lembrando que a ansiedade aqui é aquela ansiedade exacerbada, porque é comum a gente ter ansiedade na nossa vida, mas quando ela vem de uma forma exacerbada que compromete o nosso dia a dia, é um sinal de adoecimento, né? A angústia, a sensação de mal-estar sem causa aparente, os comportamentais, né? O isolamento, aquela mudança brusca de humor, agressividade, dificuldade de cooperar. E os intelectuais, eles influenciam diretamente no nosso cognitivo, né? Na forma como a gente entende, percebe as coisas, assimila as coisas. Então, assim, passa a ter uma dificuldade de concentração, distúrbios de memória, se sente incapacitado de tomar decisões e iniciativa. Então, os intelectuais, eles também influenciam diretamente na atividade que você desenvolve, né? E um alerta aqui para o choro frequente, que acontece dentro desses
desses transtornos, o abuso de substâncias lícitas e ilícitas. Aí, às vezes, a pessoa não faz aquela catarse, não tem como, não pratica uma atividade, não busca fazer uma atividade de lazer, não busca uma qualidade melhor de vida, ela acaba descontando, às vezes, nas substâncias lícitas e também nas substâncias ilícitas. Esse é um sinal. Se todo dia eu preciso beber para poder, descontar o estresse do meu trabalho, esse é um sinal. Peraí, né? Será que tem outra coisa que eu possa fazer além da bebida que pode me trazer uma sensação de alívio? Pergunta. O desinteresse nas atividades do trabalho, um trabalho que você fazia com motivação, um trabalho que você tinha vontade de fazer, e hoje em dia você já não suporta mais fazer. Começa a se desinteressar. Se desinteressando, você começa a se desmotivar. Se desmotivando, você começa a entregar menos. Entregando menos, você começa a performar menos. Né? Então, assim, tá tudo muito atrelado. As dificuldades de entregar as tarefas dentro do prazo, também, porque você acaba ficando comprometido por todos esses sintomas que podem acometer, então, consequentemente, vai ter uma dificuldade de organização do tempo. E qual é o papel das empresas na promoção de mais saúde e segurança para os colaboradores? Utilizar as estratégias que diminuem a pressão do trabalho, porque o ambiente de trabalho já tende a ser um ambiente de estresse, então se a gente consegue utilizar estratégias que reduzem essa pressão, a gente acaba colaborando para uma melhor qualidade de vida e para uma melhor qualidade também emocional e mental. Desenvolver programas que melhorem a qualidade de vida no ambiente de trabalho, investir na melhora do espaço físico e emocional, né? Investir no reconhecimento dos profissionais, isso é importante. Quando a gente falou lá das relações interpessoais, a gente falou da sensação de pertencimento. Quando o profissional ele se sente reconhecido, ele se sente valorizado, o que acontece? Ele se entrega mais, ele se motiva mais, ele performa mais. Então, investir no reconhecimento dos profissionais, dando feedbacks também de como ele está dentro da empresa, né? O que a empresa espera dele, isso tem que ser muito claro, essa comunicação. O que a empresa espera dele e o que ele espera da empresa e como que a empresa está percebendo esse desempenho dele para alcançar o objetivo que ele tanto quer. E desenvolver campanhas motivacionais. E aqui eu queria deixar uma provocação, tá, gente? Como o tema era para falar dos transtornos mentais, saúde mental, da saúde emocional e saúde mental, eu queria perguntar para vocês, queria deixar para vocês essa provocação, que vocês pensassem, uma pergunta, né? O que eu fiz por mim hoje? E que essa pergunta, ela possa virar um diário ou uma anotação mesmo no celular, e você possa começar a se autoconhecer com essa pergunta. O que eu fiz por mim hoje? Hoje eu fiz isso de bom para mim, isso foi muito bom, e eu me senti feliz com isso. E quando não fizer, anota que não fez. Quando você tiver, pelo menos dentro de um mês, vamos fazer assim, pelo menos dentro de um mês, quando você tiver todas essas anotações, às vezes você vai começar a identificar que você não faz muitas coisas por você, que você não cuida da sua saúde emocional, que você não cuida da sua saúde mental, e que isso vai comprometer totalmente a sua vida. Então, eu queria finalizar, né, dizendo para vocês, cuidem da saúde mental, cuidem da saúde emocional. É tão importante quanto cuidar da saúde física. E aqui eu deixo meu contato para vocês. E é isso. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colaboração. A gente ainda está dentro do nosso tempo. Oi, gente. Tá tudo bom? Eu tenho um telefone aqui. Muito obrigada, viu, por compartilhar. Pessoal, alguma pergunta, alguma consideração? Quem está aqui também, pessoal, presencialmente, querem fazer os comentários, alguma pergunta? Não? Só para online também não? Tem 8 minutinhos. Oi? Desculpa, não ouvi. Vamos ainda 8 minutos. Então, vamos, pessoal, perguntar alguma coisa, fazer algum comentário.
Vou abrir aqui. Obrigada, Ferreira. Vi aqui batendo palminha. Obrigada. Todo mundo tímido, ninguém quer fazer nenhuma colaboração. Acho que você trouxe boas reflexões para a gente, né? Porque a gente fez pela gente mesmo hoje. Eu mesma já refleti aqui bastante, né? Acho que serve de alerta, né? Não só para hoje, mas para todos os dias. A gente se olhar com mais carinho, com mais cuidado. Super obrigada pelo seu tempo. Mais uma vez por ter aceito o convite. Viu? Nada, eu que agradeço o convite. Estou aqui à disposição para outros temas que vocês queiram falar dentro da saúde mental. Muito obrigada pela oportunidade. Tá, Yasmin? Obrigada, Yasmin, Gisele, Azaz, pelo espaço que deram. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau.